Hoje tratamos do livro de alguém que todos vocês já conhecem muito bem. Foi muitos anos professor de Educação Física aqui em Vila Verde. É um lutador, é um resistente, é uma pessoa com uma força de vontade incrível, que superou aquilo que todos diziam que era impossível de superar. É uma história de vida, de resistência e de amor que nós apresentamos aqui hoje através do seu livro. Eu não vos vou fazer perder mais tempo, porque a apresentação será feita pela sua mulher, companheira de vida, de projetos, de luta, a doutora Ana Sousa. Dentro do momento chegará também a senhora Presidente da Câmara Municipal, que ficou acutida num evento. Temos, porém, connosco o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel Lopes, a senhora Chefe de Divisão da Educação, doutora Daniela Gomes. Antes de começarmos, vamos ouvir, vamos relaxar com um pequeno momento musical que nos será oferecido pelo Brian Patrão, aluno do professor Igor. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Brian. Podes entrar. Muito obrigada, Brian. Eu esqueci-me de mencionar há pouco aquele que é o nosso interlocutor aqui neste Centro de Artes e Cultura, na Academia de Música de Vila Verde, o professor Idílio Nunes, com quem é sempre um prazer colaborar. Obrigada a todos e a todos por estarem aqui connosco. Eu pedi então à doutora Ana Sousa, por favor, de se dirigir à mesa e iniciar a apresentação da obra e do seu autor. Olá, penso que alguns de vocês já me ouviram dizer esta frase várias vezes e hoje vão ouvi-la mais uma vez. Olá, eu sou a Ana. Hoje estou aqui em Vila Verde, num lugar onde tudo começou para mim. Foi aqui, nesta terra, que iniciei a minha carreira na psicologia escolar. Foram anos de crescimento, foram anos de aprendizagem profunda, de desafios, foram anos que me moldaram, fazem parte de quem eu sou hoje.
Mas hoje não estou aqui para regressar ao passado. Hoje estou aqui por convite, por sentido. Hoje estou aqui para abrir a apresentação de algo, de alguém, com uma mensagem muito especial. Confesso que hesitei a aceitar este papel. Não por falta de vontade, mas por hesitar se teria o distanciamento necessário. Porque esta também é a minha história. Uma história vivida a dois, feita de desafios, de quedas, de superação e de transformação. Foi então que percebi que fazia todo o sentido. Porque o que aqui hoje se apresenta é mais do que um livro. O que aqui hoje se apresenta é um testemunho vivo do poder da mente, do poder da resiliência humana, do poder de acreditar, do poder que cada um de nós, todos nós, temos de construir a nossa própria realidade. E é a partir daqui que eu vos convido a todos a escutar esta história. Eu vou pedir ao meu filho, eu não quero que eu diga esta frase, mas eu vou dizer: DJ, solta o vídeo. Fernando Frazão construiu o seu caminho passo a passo. Desde cedo, o movimento fez parte da sua vida. A infância, a adolescência, os estudos em Leiria e em Lisboa, a escolha da educação física, o ensino, o desporto, a formação, a mudança para Braga e mais tarde para Vila Verde. 35 anos de dedicação, de serviço no ensino, de compromisso com os outros. A construção de uma vida a dois, uma vida de partilha, de crescimento conjunto, de sonhos e de desafios. E depois, a maior prova de todas, a luta pela vida de Gabriel. Um caminho duro, profundo, transformador, que nos expandiu como pessoas e como consciência. Foi aí que mergulhamos ainda mais fundo no mundo da reabilitação neurológica, da autorregulação emocional, da resiliência humana. Da dor nasceu também o propósito, o voluntariado, a entrega, o desejo de ajudar outros a não desistir. E em 2020, a vida voltou a parar. Um acidente de BTT
um traumatismo vertebromedular, o diagnóstico de tetraplegia, prognósticos médicos difíceis, expectativas reduzidas. Mas escolhemos não ficar aí. Escolhemos colocar em prática tudo o que a vida nos tinha ensinado até então. A força da mente, a neuroplasticidade, a consciência, o foco, o acreditar e abrir-nos também às novas lições que estavam por vir. Desafiamos limites, fomos além do previsível, alcançamos o que parecia impossível, aprendemos juntos a transformar dor em força, medo em coragem, quedas em novos começos. A nossa história não nasceu do conforto, nasceu da dor, nasceu da superação. E transformou-se num caminho que hoje colocamos ao serviço dos outros, através do projeto Ser Mais, Viver Melhor, com uma abordagem terapêutica integrativa que combina desenvolvimento pessoal, neurociência, psicologia transpessoal, hipnose clínica, meditação e mindfulness. Porque quando escolhes acreditar, a tua identidade muda, a tua energia sintoniza-se a novos potenciais e a tua realidade expande-se. Eu sou Ana Souza e tenho o privilégio de vos apresentar o poder de acreditar. Mais do que um livro, é a prova de que o impossível pode ser reescrito e um guia para despertares o poder que já vive em ti. Convosco, Fernando Frazão. Miguel, mais um vídeo. Boa tarde a todos. É com grande emoção que eu estou aqui convosco. Não só porque Vila Verde fez parte do meu trajeto de vida, como já disseram e como grande parte de vocês aqui pode comprovar, mas também porque estar aqui a apresentar este meu trabalho é o culminar de provar a mim mesmo e a vocês, a cada um de vocês, que não há impossíveis. Se me dissessem, não há muito tempo atrás, que eu ia escrever um livro, eu não acreditava nisso. Até eu não acreditava nisso. Mas a vida fez-me passar por vários
várias situações para me provar e para provar a mim mesmo que não há limites e que os limites somos nós que os colocamos quando decidimos acreditar ou não acreditar na possibilidade. É só o IM de diferença entre o possível e o impossível. E esse IM está unicamente na palavra acreditar. Se eu acredito que é possível, eu vou fazer tudo para concretizá-lo e nem preciso de grande esforço, que é algo que não é fácil de entender e que eu também aprendi a perceber. Há muita coisa que nós não controlamos fisicamente, mas que na forma como pensamos, na forma como agimos, na forma como estamos, acabamos por construir a nossa realidade. Como a Ana já disse há pouco, que eu tenho uma vida, e vocês conhecem, tenho uma vida de várias décadas ligadas ao desporto e a servir os outros. E de um momento para o outro, há quem chame o destino, eu chamo-lhe um desafio, a vida colocou-me um desafio pela frente. Eu fiquei numa cama do hospital, nem sabia muito bem perceber porquê, porque contar o que aconteceu, e hoje estão aqui, pelo menos o Ângelo que eu já vi, que estava comigo nesse dia. O que eu fiz naquele dia, fizemos dezenas, centenas de vezes. O curso de BTT nem sequer era uma parte complicada. Eu tinha todas as razões para me considerar uma vítima do destino. Todas as razões. Eu vivia do desporto e, por ironia do destino, foi exatamente a fazer aquilo que eu mais adorava fazer naquela altura da minha vida, que era andar de bicicleta, que eu fazia só por gozo que me dava andar monte acima e monte abaixo. Aliás, eu só tinha redes sociais para mostrar, porque me pediam, as fotografias das paisagens que nós percorríamos. E tinha gosto nisso. E foi exatamente a fazer aquilo que eu mais gostava que aconteceu o inesperado, chamo-lhe assim. E então, de um momento para o outro, eu que dizia a mim mesmo e às vezes aos outros, eu até gostava de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu passava a minha vida a correr de um lado para o outro, como diz, ainda há pouco estava aqui, já não sei onde ela está, a funcionária da minha escola, que me estava sempre a dizer para não correr muito, que eu corria demais. E de um momento para o outro, ironia do destino, eu vejo-me numa cama do hospital, a única coisa que eu mexia eram os olhos. E a boca, depois da cirurgia, nem isso conseguia utilizar, porque estava com sonda, com colar cervical. Eu não mexia nada, nem sentia do pescoço para baixo. E naquela cama, eu comecei a ditar o que vocês chamam de destino. Mas fui eu que o ditei. O que é que eu posso fazer agora? Porque o que tinha acontecido já tinha acontecido. Eu não ia mudar. Tornar-me vítima e dizer, coitado de mim, que desgraça, porque é que isto me aconteceu? Não adiantava nada. Felizmente que eu não tomei essa decisão e tive o apoio incondicional da Ana, que desde o início esteve sempre comigo. Claro que depois vieram muitas coisas ao de cima e tudo o que aprendemos que eu já explico um pouco melhor o que está no livro, da aprendizagem que fizemos com o Gabriel, com o meu filho. Mas, naquela cama, a única coisa que eu podia fazer era abrir e fechar os olhos. Ora, eu de olhos abertos, vocês provavelmente, felizmente, não têm essa experiência num hospital. Olhar para o teto é a coisa mais monótona que pode existir. Se me perguntassem se era dia ou noite, se a sala tinha janelas, eu não fazia ideia. Porque eu até para mudar de posição precisava de ajuda. E eu estava a olhar para o teto. E o que é que eu podia fazer naquele momento?
A minha decisão foi: eu posso fechar os olhos e posso imaginar que estou onde eu quiser. E eu passei a fazer, foi também um dos conselhos que me deram na altura, felizmente, a visualizar-me a fazer todas aquelas atividades, e nada foi por acaso, não é? Porque nada na vida acontece por acaso. Todas aquelas atividades que eu tinha feito durante décadas, e por casualidade no ano anterior tinha tido a oportunidade de fazer caminhadas aqui na nossa Serra do Gerês, caminhadas que eu já andava a adiar há décadas, não foi por acaso, como é óbvio, tive essa oportunidade, e todo esse background que eu tinha para trás foi o que me salvou. Eu passei a fazer horas, eu devo ter feito centenas de quilómetros pelo monte, a caminhar, a andar de bicicleta, a voar de parapente. Eu estava lá. Eu conhecia os caminhos, as curvas, os cruzamentos. Eu conhecia as pedras por onde passava. Eu estava lá. E este é um poder que é incrível. É que, claro que depois eu fui estudar, mais tarde fui estudar e perceber o que é que estive a fazer naquele tempo. A nossa mente não distingue entre aquilo que eu estou a visualizar de olhos fechados e estou a imaginar e aquilo que eu estou efetivamente a ver com os meus olhos. E como a mente não distingue, eu efetivamente estava lá. Há inclusive estudos a provar que eu posso aumentar a minha massa muscular simplesmente a fazer exercícios mentalmente. Há estudos a provar isso, com incrementos de massa muscular, inclusivamente. Mas não foi exatamente isso que... Claro que na altura eu também pensava nisso, não é? Porque eu sempre fui do tipo de pessoa que achava que ia resolver e aquilo ia-se resolver. Tudo bem, estou aqui na cama, mas eu vou sair daqui. Pode-vos parecer estranho, mesmo com o prognóstico que existia e eu não consigo mexer nada e os dias a passar e as semanas, eu efetivamente nunca me senti tetraplégico, mesmo estando numa cama do hospital e não mexendo nada. E mesmo os médicos dizendo, felizmente, grande parte das informações de diagnóstico e de prognóstico não chegaram aos meus ouvidos. Isso foi mais uma das lutas da Ana, que foi, não vai dizer isso ao Fernando, pois não, dizer do tipo, esqueça, o seu marido vai ficar o resto da vida. E ela não vai dizer isso, ou do tipo, porque eu sempre achei que iria voltar a urinar sozinho. Como sabem, capacidade de urinar, de controle da bexiga, parte dela é do sistema nervoso autónomo e outra parte é voluntária, não é? Portanto, tem os dois esfíncteres, um é autónomo, o outro é controlado por nós. E os médicos diziam, não esqueça isso, o Fernando não tem hipótese, porque o sistema nervoso autónomo não está a funcionar, não vai conseguir controlar. E eu dizia, mas como é que sabe que eu não vou conseguir? Porque neste tipo de situações é assim que acontece. Perdeu, acabou. Não. Eu dizia, mas diga-me o que é que eu posso fazer para mudar. Não há nada a fazer. Mas como é que sabe que não há nada a fazer? Como é que sabe que não é possível? Porque nós fizemos um estudo urodinâmico, que é um exame que se faz à capacidade da bexiga, e o estudo diz que não é possível. E eu lembro perfeitamente desta frase. Então, se o estudo vos diz que não é possível, façam outro estudo que vos prove que é possível, porque eu sei que é possível. E esta minha... Eu não sabia muito bem o que estava a dizer. O que é facto é que, meses mais tarde, claro que não foi de um lápis, eu consegui que finalmente fizessem o novo estudo. Não faço ideia qual foi o resultado do estudo. Felizmente não era a mesma médica que estava a acompanhar-me, e se calhar por isso mesmo agradeço ao médico, que ainda me recordo hoje do nome, Dr. José Luís, vocês não conhecem, portanto não é problema referir. Ainda hoje me lembro, não sei qual foi o resultado do exame, mas ele disse-me, tudo bem, vamos experimentar, vamos testar. E eu agarrei aquela oportunidade do tipo, eu sei que vou conseguir.
Não sei como. Não. Isto foi outra expressão que eu utilizo muito. Eu não sei como. Eu não sei quando. Mas eu sei que vou conseguir. Eu sei. E este eu sei é algo que não tem explicação. Eu durante vários anos tentei evitar utilizar a palavra fé. Porque, por crenças religiosas, sempre associei fé à religião. E esta fé que eu me refiro é o que está aqui. O poder de acreditar em nós. Não é acreditar em ninguém que nos vem salvar. Porque se eu estivesse até à espera de alguém que me viesse salvar, estava até hoje à espera. Garanto-vos. Ter fé é acreditar sabendo, não sabendo porquê, mas sabendo que vai acontecer. É fácil? Não é fácil. Vão me perguntar se tive medos, se tive dúvidas. Claro que tive. Mas com o passar do tempo fui começando a perceber como é que eu conseguia controlar os pensamentos que não eram adequados com aquilo que eu queria para mim. E este era um deles. Eu sabia que ia conseguir. Porquê é que estava a ter dúvidas? Entretanto, fui aprendendo e pesquisando e fazendo formação noutras áreas. Isto foi acontecendo a partir de determinada altura, porque como quem tem este tipo de lesões, até cerca de um ano e meio, é expectável haver melhorias. O que dizem, como disse um médico numa altura que fui à consulta, ainda não tinha passado um ano, esqueça, Fernando, o Sr. Fernando atingiu o seu limiar de progressão, agora arranja um hobby e continua a fazer fisioterapia para não regredir. Isto foi dito. Aquele médico não faz a menor ideia, nem eu estou cá para provar nada a ninguém, porque a única coisa que quero provar é a mim mesmo, se é que quero. Aquele médico não fazia ideia do poder que eu tinha. Porque que nós achamos que devemos pôr o nosso poder nas mãos do outro, seja um médico, seja o que quer que seja. Porque ele é que sabe. Não! Ninguém sabe mais sobre mim do que eu. Se eu posso ouvir o médico, posso, como qualquer outra pessoa, e posso aceitar a opinião dele. Agora, a decisão sobre a minha vida está nas mãos de um especialista que fez 5 anos ou 6 ou mais a especialidade. Porquê? Ele pode saber muito de fisiologia e de anatomia e tudo o resto. Mas sobre aquilo que eu sou capaz de fazer, garanto-vos que não sabe como. E eu estou a dizer isto de mim como podia dizer de qualquer um de vocês. Isto não é um poder exclusivo meu. Eu costumo dizer que eu não sou mais do que ninguém. Este é um poder que todos temos e que sistematicamente passamos para as mãos dos outros. Ou, mesmo sem o fazer, sem nos aperceber, nos limitamos dizendo: não, isso eu não sou capaz. Isso é impossível. Isso é impossível. Meus caros, não há impossíveis. Só é impossível algo até o momento em que alguém provou que era possível. Se eu continuar a acreditar que é impossível, acham que vou tentar? Não vou. É impossível, porque é que vou tentar? Vou conseguir? Isso é outra questão. Será que vou conseguir? Eu vou fazer a minha parte. Depois veio a capacidade que temos de acreditar na possibilidade. Mas se acreditarmos que é impossível, esqueçam. Não vai acontecer. E essa foi uma luta que tive desde o início. Desde... Há pouco falei do meu filho Gabriel. Nem sempre é fácil falar daquilo que nos dói, da dor que passamos. O Gabriel, aparentemente uma criança normal, um bebê normal, de um momento para o outro, os médicos diziam que ia passar o resto da vida vegetativo. Era o prognóstico.
Estão a ver como as coisas se repetem? E nós sempre dissemos, tanto eu como a Ana, não, tem que haver uma solução. Tem que seja, não sei onde, mas vai haver. Encontramos a solução. Entre aspas, descartámos aqueles que não acreditavam, que não foi fácil, que não é fácil fugir do sistema de saúde e sem ser acusado, como me acusaram a mim. Eu nessa altura trabalhava com a Júlia na CPCJ. Na altura uma médica disse-me: se não der esta medicação ao seu filho, vamos ter que denunciar a CPCJ. Isto foi-nos dito. Nunca demos medicação ao Gabriel. E claro que tivemos que nos afastar de quem não acreditava que aquilo era possível. Isto para vos dizer, o Gabriel foi o meu grande mestre. O Gabriel, para quem possa não conhecer a história, infelizmente não está connosco. Fizemos uma luta de 3 anos e meio, em que nós achávamos que estávamos a dar condições e a ajudar o nosso filho, e estávamos. 10 anos mais tarde, ou 12 anos mais tarde, eu percebi que foi ele que nos veio cá ajudar. Se não fosse Gabriel, eu não estava aqui hoje. Provavelmente estaria numa cadeira de rodas ou numa cama. E isto só foi possível. Há quem acredite no destino, eu digo que nada acontece por acaso. Só foi possível porque ele veio cá com uma atitude, chamem-lhe altruísta, como queiram, que na espiritualidade tem outra designação. Veio cá para nos preparar para aquilo que ia acontecer comigo. E foi graças àquilo que aprendemos com ele durante os anos em que ele esteve connosco, que no momento em que eu fiquei numa cama de hospital, no dia a seguir, ou nos dias a seguir, a Ana já estava a fazer exercícios comigo, que ainda hoje temos todo o prazer em ajudar e em divulgar para quem nos procura. Mas isto foi só o início, porque o legado que ele deixou foi um legado de acreditar que é possível, sem saber como, sem saber quando, mas acreditar. E volto a dizer, acreditar em nós mesmos, no nosso poder, na capacidade de que nós temos, e quando digo nós, cada um de vós tem de ser ou fazer tudo o que quiser na vida. Tudo é possível. Esqueçam, não há impossíveis. E não vou repetir-me em relação ao que já disse há pouco. Os limites que existem, podem achar que eu estou a exagerar, mas não estou. Os limites estão em cada um de nós. Muitas vezes não temos a consciência disso. E isso eu compreendo e passei e ainda estou a passar a trabalhar isso em mim mesmo. Porquê? Porque a nossa mente, nós só conseguimos ter controle e consciência de cerca de 5% daquilo que se passa na nossa mente. Os outros 95%, chamem-lhe inconsciente, subconsciente, como quiserem, nós não temos controle consciente. E o segredo está exatamente aí. Há um exemplo que eu dou com frequência e que me levou a pensar ao longo dos anos todo este processo pelo que eu passei. Eu recordo-me com frequência dos meus sonhos. Nem sempre, mas a maior parte das vezes recordo-me. Tenho um método também que depois explico no livro como é que faço para a pessoa se lembrar dos sonhos que são significativos, porque os sonhos têm um significado muito importante para nós, ou podem ter, se nós quisermos aproveitá-lo. E então eu recordo-me que a esmagadora maioria, primeiro, todos os sonhos que eu me recordo, que tenho memória, nenhum deles eu terminava o sonho e não estivesse a fazer tudo normalmente, como se não tivesse tido acidente nenhum. Sem limitações. Os sonhos, que são uma parte que eu não controlo conscientemente.
E um ou outro sonho, uma minoria, em que eu no início do sonho vivia a limitação, sentia que não conseguia fazer isto, ou que não andava tão rápido, ou que não conseguia acompanhar, não interessa o quê, dependia do sonho. No final do sonho, eu dava por mim a fazer tudo normalmente. Esta foi uma das provas, para mim, de que eu estava no caminho certo. Porque se eu não tenho controle consciente e voluntário dos meus sonhos, e se eu estou a conseguir que os meus sonhos estejam na direção daquilo que eu quero para mim, eu estou a fazer o caminho certo. Eu estou a trabalhar com a parte da minha mente que no fundo é quem decide tudo. 95% decide tudo. Esqueçam. Por isso é que às vezes me dizem mas o Fernando tem muita força de vontade. Oxê. Não digo que não seja importante, e é importante. Porque eu tenho que me levantar da cama todos os dias e tenho limitações e tenho que usar a minha força de vontade. Sim! E vocês, na vossa vida, têm que usar. Mas se eu não conseguir... Mas tenham a noção de algo. A força de vontade é algo que tem a ver com algo, com o processo consciente. Eu tenho vontade, é consciente. Ou seja, eu posso ter a força de vontade toda e não estar a conseguir remar no caminho certo. Por isso é que, infelizmente, muitas pessoas, ou muitos de nós, quando têm infortúnios, dizem, mas eu faço tudo. Só que estamos a esquecer de algo importantíssimo, que é a nossa mente subconsciente. Há um livro já com umas décadas, que é o Poder do Subconsciente, que ajuda muito também nesta perspectiva. A pessoa perceber como é que pode moldar o seu subconsciente, habitualmente com autossugestões positivas, com repetição no fundo, daquilo que nós queremos que o subconsciente faça a nosso favor. E esta foi uma das construções que eu fui aprendendo a fazer para conseguir ir mais longe. Mas eu continuo a dizer-vos, eu não acho que sou mais do que ninguém. Felizmente, que consegui ir mais longe. Mas espero que este mais longe seja um abrir de portas para que outros possam perceber os limites que, mesmo sem ser conscientemente, estão a colocar em si próprios. E isto é válido para qualquer área da nossa vida. Quantos de vocês não estão num emprego há décadas, fartos, cheios de estar ali, à espera da sexta-feira, como se fosse o fim de semana, e esquecendo-se que quando a nossa mente não está de acordo com aquilo que é a nossa essência, o corpo vai começar a dar sinais. Porque é que acham que aparecem as doenças? Também é da alimentação, também é dos vícios, também. Mas cada vez mais há estudos a provar a correlação entre a emoção, a forma como lidamos com as emoções e o surgimento de doenças. E isso não é algo irrealista. Tem a ver com a forma como o nosso corpo nos está a dar mensagens daquilo que devemos mudar na nossa vida, seja na área profissional, seja relacionamentos, por exemplo. Quantas pessoas não vivem em relacionamentos tóxicos que já não fazem sentido? E alguns até sabem que não fazem sentido. E sabem que não é aquele caminho. Mas continuam agarrados à dificuldade de mudar, ao continuar naquela chamada zona de conforto, mesmo sabendo que o desconforto é total e que tudo corre mal, mas é aquilo que se conhece, e a nossa mente tem essa limitação, que é tudo o que eu não conheço, ou que a minha mente não conhece, é assustador. Por isso é que eu digo muitas vezes que as mudanças acontecem
mesmo tendo medo que não resulte. E é aí que surge a coragem, que é, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu tenho medo, mas eu vou arriscar, eu vou tentar, porque aqui como eu estou agora, eu não quero, não vou querer estar mais. E isto aplica-se, como eu estava a dizer, a qualquer área da vossa vida. No meu caso, foi evidente, não é? Eu não tive saída, não tive opção de escolha, quer dizer, se calhar tive, não é? Mas deitado na cama do hospital não podia fugir. Mas quantos de vocês não estão agarrados a dogmas de que não há saída, que é até, olha, é esperar pela reforma? Esperar pela reforma é... Eu chamo-lhe uma falta de amor próprio. Uma falta de amor próprio. Porque quando eu estou à espera que algo aconteça, estou a perder, a desperdiçar o único momento que interessa, que é o agora. Porque é que eu tenho de estar mais 10 anos a fazer uma coisa que não quero, que não gosto, que me está a fazer mal, que me está a provocar problemas de saúde, à espera que algo aconteça? Não. Temos que mudar. Ou estão à espera que, como alguém dizia, eu estou a minha vida toda a dar cabo da minha saúde e depois, para ganhar dinheiro, e depois bem gostaria de gastar o dinheiro todo para tentar ter a saúde de volta. Não é? Quantos não estão à espera disso? Porque às vezes é tarde. Mas posso dizer-vos que nunca é tarde. Eu não queria estar-vos aqui a questionar. Não sei se alguém... eu digo-vos, não tenho muita experiência desta forma, da apresentação de um livro, não é? Embora eu já o tenha feito não de uma forma tão formal como agora. Mas se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida que queira que eu responda, terei muito gosto, antes de passar a palavra à nossa Presidente para fazer o encerramento. Mas estou aqui aberto a essa possibilidade. Temos aqui um micro, se alguém quiser. Sim. O meu filho Gabriel faz parte da equação e faz parte do livro, não é? A ligação é muito forte. Para alguns de vocês aquilo que vou dizer pode não fazer muito sentido, mas não tenho problema em dizer. O Gabriel continua comigo, próximo, e foi para além de todo o legado que ele deixou, foi um dos mentores que ajudou a que esse livro fosse possível. Porque já nos chegaram a perguntar e acho curioso como é que eu, com as limitações que ainda tenho, consegui escrever um livro, independentemente daquela questão que vos disse de acreditar ou não que era possível fazê-lo. Daria outro livro explicar como é que eu consegui construir esse livro que está aí. Eu há 6 meses atrás ainda não conseguia fazer a pega em tinta da caneta. Como é óbvio, não seria impossível escrever um livro manuscrito. É óbvio que escrevi-o digitalmente, não é? Através do computador, mas mesmo através do teclado eu não tenho do lado direito, porque a minha eu fiquei imobilizado, não é? Do pescoço para baixo, mas todo o lado direito teve sempre uma evolução mais lenta, e eu ainda tenho limitação do lado direito, mais do que o lado esquerdo. E escrever um livro foi outro desafio enorme. Grande parte do livro, eu diria 90%, 95%, eu escrevi ditando ao computador, e depois fazendo pequenas correções. Foi assim que para quem acha que é impossível fazer as coisas, tudo é possível. Os limites, mais uma vez, somos nós que os colocamos.
Portanto, acreditem. Vocês, cada um de vocês, acreditem no poder que vocês têm. Porque ele está aí. E hoje estão dessa forma, amanhã não sabem, ninguém sabe. Ou vocês acham que nós temos a noção que controlamos tudo? Não controlamos nada. A única coisa que podemos fazer é saber lidar com o que nos acontece. O que me acontece eu não consigo controlar. Mas eu tenho um poder. Eu posso escolher como é que eu lido com o que me acontece. Como é que eu resolvo a situação. É aquilo que eu lhe disse há pouco. O que é que eu posso fazer agora? A palavra-chave é essa. Nós vemos muitas vezes na ansiedade de o que é que vai acontecer, eu não sei se vou conseguir. Perante um problema, o conselho que eu vos dou é, perante um problema, surgiu-me um problema. O que é que eu posso fazer agora, neste momento? Eu posso ir ali e sentar-me, estou certo. E o resto, não, amanhã se calhar já vou conseguir. Então, eu não posso fazer mais nada agora. Não. Então, solta. Não há preocupação. Esta é uma crença que nos foi instituída desde criança, que a preocupação é bom. Não é bom. Não devemos viver na preocupação. Devemos soltar. Porquê? Porque não sabemos o que vai acontecer. E ao soltar, estamos a permitir que outras possibilidades aconteçam. Então, se não posso fazer nada agora, e só posso fazer amanhã estou cá outra vez. Se cá estiver, sei lá, não sei. E esse é o maior valor que nós temos. No outro dia estava a ver algo sobre isto, que é, se eu lhes oferecesse 1 milhão de euros, vocês o que é que diziam? Fantástico, eu ficava super contente, não é? Pois agora eu diria, então eu dou-vos, você, 10 milhões de euros, mas amanhã já não estás cá. Aceitas? Não. Então, o que é que tu estás a dizer? Que a tua vida é o maior tesouro que tu tens. Então, de manhã ao acordar, agradece. Agradece porque ainda estás cá. E esse é o teu maior tesouro. Não há mais nenhum. Tens mais uma oportunidade. Tens problemas, tens coisas para resolver. Sim, é verdade. Mas tens outra oportunidade. Estás cá. Quando não tiveres mais nada para fazer, deixa de ser necessário estar cá. Portanto, se estás vivo, é porque ainda tens algo a fazer. Aproveita a oportunidade. A gratidão é das maiores bênçãos que nós temos e é o que nos permite dar o passo em frente. Mesmo que não haja chão, que às vezes é o tal poder de acreditar. Se eu quero dar um passo e digo, mas eu não sei onde é que vou dar o passo. Saber acreditar é dar o passo e esperar que o universo coloque o chão aqui naquele local. Mas se tu não des esse passo, nunca vais saber o que é que vem a seguir. E vais ficar à espera, pois eu devia ter dado o passo e não dei, perdi a oportunidade. Esquece, dá! Erraste! Não conseguiste. Paciência, dás outro amanhã. Não queiras viver na expectativa de que podias ter feito tanta coisa e não fizeste. A vida é para ser aproveitada todos os dias. Todos os dias. Mas um dia de cada vez. Com aquilo que têm em cada momento. Agradecendo aquilo que têm. Ouçam, eu não tinha nada. Eu recordo ainda o dia, que vão achar, o dia em que eu tive o privilégio de poder voltar a lavar a minha cara fazendo a coxa na água, a tirar a água da torneira. Eu não conseguia fazer isso. No dia que eu consegui fazer e levar a cara, foi um dia fantástico. Senti-me, epá, que espetáculo. Vão dizer, mas isso é a coisa mais banal. É! Ouçam, vocês, se começarem a fazer uma lista das coisas que conseguem fazer, vão se surpreender. Valorizem o que têm. E não valorizem o que não têm. Porque o que não têm, o que é que adianta? Não tem, não é vosso. Obrigado.
obrigado a todos. Vou pedir à Júlia para... Ora bem, gratidão, e quero-lhe agradecer pela maravilhosa lição de vida e pela belíssima tarde de sábado, porque aprendemos que o poder de acreditar também envolve o poder do amor, envolve o poder do Gabriel, da Ana e de muitas Anas, e sobretudo do seu poder. Gratidão por esta tarde de sábado. Muito, muito obrigada. Então vou pedir à senhora Presidente para ir para a mesa e à doutora Ana Sousa também, e assim temos constituído a mesa para encerrar essa sessão. Muito boa tarde. Primeira coisa é começar por vos pedir desculpa por ter chegado atrasada. Estava num outro evento que atrasou um pouquinho mais do que eu estava à espera, mas felizmente consegui chegar a tempo de ouvir, eu diria, um terremoto que abanou significativamente esta sala. De ouvir palavras tão profundas e ao mesmo tempo notar em cada um e em cada uma como isto faz sentido, como isto é de facto o mais importante. Eu conheço o Frazão há muitos anos, como muitos de nós. Saudar-vos por isso a todos, saudar o Frazão e a Ana, que devia ter começado por aí, saudar a cada um e a cada uma. Mas como muitos de vós, porque fomos colegas, trabalhamos na mesma escola, porque acompanhamos o percurso, se todos estamos aqui é porque todos de alguma forma conhecemos o Fernando Frazão. E conhecemos duas versões do Frazão. Este filme que está a passar e que tem vindo aqui a ser mostrado mostra isso mesmo. Um Frazão professor de educação física, um Frazão atleta, um Frazão preparado para tudo o que é desportos. Nós vemos-lo a fazer desportos radicais, numa série de situações que exigem esforço, que exigem preparação física, e o Frazão, eu diria, que era até dos colegas que nós tínhamos mais cuidadosos consigo, com a sua preparação, com a sua vida, com a daqueles que o rodeiam. Conheci a Ana, da mesma forma, a profissional de excelência. Conheci o Gabriel, conheci o trabalho, o esforço, a dedicação extrema e o que o Gabriel representou para cada um. Trabalhei depois com o Frazão na CPCJ e aí ainda mais de perto fui acompanhando estes dois seres humanos incríveis, este pai e esta mãe. E esta mãe que fizeram tudo, eu diria fizeram tudo. Todo tipo de medicinas, todo tipo de terapias, todo tipo de situação para trabalhar com este anjo Gabriel. Eu acho que é mesmo isto. Com este anjo Gabriel. O resultado, nós sabemos, é um anjo, mas de facto, e pensando bem e ouvindo as palavras do Frazão, para mim faz-me todo sentido. É como se a vida nos tivesse, ou como se o universo nos tivesse muitas vezes a pôr anjos e a pôr mensageiros para nos preparar para algo que vem a seguir e que nós muitas vezes no início não percebemos. E às vezes revoltamos-nos e às vezes questionamos o mundo e questionamos tudo que não nos faz sentido.
que não nos faz sentido, que a vida nos pareça injusta? Porque é que nos fez isto? Quando mais tarde percebemos que as coisas têm um propósito. E eu acho que a lição do Frazão aqui é de facto de abanar cada um de nós. Eu acho que cada um, como dizia aquela senhora que eu não sei o nome, mas vou perguntar, Conceição. Como dizia a Conceição, é um privilégio enorme podermos ter alguém que abre o coração, que abre, no fundo, cada um destes caminhos que nos abana. Mas toda a gente sai daqui completamente a interrogar-se. Qual é o nosso papel? O que estamos aqui a fazer? O que estamos nós a priorizar na nossa vida? Às vezes parece que estamos a fazer exatamente as coisas invertidas, a valorizar, muitas vezes, e eu falo por mim, não sou nenhum exemplo, a valorizar o trabalho, não na perspectiva de termos que encher o cofre, nem é isso, é o trabalho, muitas vezes, o servir ao outro, o estar sempre a pôr os outros em primeiro lugar, e às vezes esquecermos-nos que nós temos que ter um bocadinho para nós, um bocadinho para os nossos. Quantas vezes deixamos de ir visitar os nossos pais, ou de fazer alguma coisa com eles, porque apareceu mais isto e apareceu mais aquilo, e quantas vezes as nossas prioridades estão de facto invertidas. E depois, quando somos confrontados com isto, dizemos, porque é que eu não fiz isto antes, não é? Porque é que eu não fiz isto antes? E dizia eu com um antes e um depois do Frazão, do 5 de janeiro de 2020, plena pandemia, outra banão que nós levamos. E o que é que nós dissemos durante a pandemia? A pandemia veio-nos mostrar tanta coisa, nós vamos ser diferentes, nós continuamos igual. A pandemia já passou, já parece que foi século passado, e nós estamos outra vez a fazer exatamente as mesmas coisas. Quantas vezes temos uma situação que nos toca, que nos dói, que nos magoa a sério, que nos põe em perspectiva, e nós olhamos e dizemos, vale a pena? Se calhar não vale a pena, vou passar a ser diferente. Mas na semana a seguir estamos a ser outra vez iguaizinhos e fazer a mesma coisa. Somos assim, é de nós, é da nossa natureza, mas nós de facto podemos fazer diferente. E aquele 5 de janeiro, quando nós soubemos esta notícia, todos nós aqui dentro, todos nós conhecemos o Fernando Frazão. Como é que é possível? Ele que está tão habituado a andar de bicicleta, ele que é um atleta, ele tem um cuidado extremo, como é que isto é possível? E todos nós ficamos em choque. Mas o não, no fundo o não aceitar, o não se resignar e o conseguir dizer o que é que eu quero fazer depois disto, ou perante isto, faz todo sentido. E a mim faz-me todo sentido, Frazão, todo. Porque muitas vezes andamos aqui preocupados a antecipar cenários. Há uma expressão que eu digo muitas vezes, não sofras por antecipação. O que é que andas aí? E porque, ai meu Deus, isto aconteceu. Isso aconteceu? Já aconteceu? Não, mas então porquê é que estás a sofrer por antecipação? Se isso vier a ser um facto, reage. Prepara um cenário, eu acho que sim, que devemos ter cenários preparados. Prepara um cenário, mas não sofras por antecipação. Não vale a pena consumires os teus dias, a tua vida, numa coisa que não aconteceu e que pode não te acontecer. E o que tu decides depois, e o que tu decides naquele momento, é aí que está de facto, é aí que está a chave. E foi isto que foi feito. E quando eu vi um primeiro vídeo, um primeiro sinal, confesso, eu nesse dia chorei. Mas eu chorei de alegria, porque quando tu dizes que um amigo teu vai ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida, tetraplégico, nunca mais vou ver o Frazão andar, nunca mais vou ver o Frazão a fazer nada. O que é isto? E de repente eu vejo o Frazão andar, se está aqui uma história real, de vida, mas de superação. De alguém que não se resignou, de alguém que disse, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito que eu sou capaz. E de facto o que aqui fica é esta lição de vida. E eu sei que temos aqui outros casos. Olá, Renato.
E eu tenho falado muitas vezes do Frazão. E eu tenho falado muitas vezes do Frazão em situações idênticas. E eu sirvo-me dele como exemplo. E eu digo, vão falar com ele. Que eu sei, porque eu sei que ele já o faz. Quando eu, uma altura, disse isto a alguém, o Frazão já o tinha ido visitar. Já tinha passado no seu quarto do hospital para ir ter com aquela pessoa a fazer isto. Portanto, eu sei que ele o faz. Que o faz no sentido de, se eu fui capaz, tu também és. Tu hoje tens saído daqui com esta lição também, Renato, e todos os Renatos que estão aqui. Se ele foi capaz, tu também és. Se nós conseguirmos, de facto, ter esta força de acreditar, nós conseguimos mover montanhas. E é esta a lição que fica no dia de hoje. Eu acho que é esta a lição que todos levamos. E não tem que ser só perante uma tragédia desta dimensão, em qualquer aspecto, como o Frazão dizia, da nossa vida. Eu conto-vos só um pequenino episódio, vocês se rirem só um bocadinho, para cortarmos isto, que me aconteceu. Não tem nada a ver, Frazão, foi uma coisinha de nada. Isto é quase como eu digo às vezes, estás-te a queixar porque partiste uma unha e olhas para aquele, tem as pernas todas partidas. Um dia, vai agora fazer, como faz este ano 10 anos? Estávamos nós numa ceia de Natal, Manuel Lopes e a Glória estavam ao meu lado e, por acaso, uma coisa completamente estúpida, só para vocês, o César talvez estava e alguns que aqui estão, Carlos Dias, coisa completamente estúpida, estava sentada a jantar. Gente, e confesso, só tinha bebido água, portanto, era o início do jantar. Eu quando entrei reparei que aquela mesa redonda, belíssima, numa quinta, tinha uns cantos que pareciam o manto do vestido da noiva. E eu tinha dito assim, cuidado com estas toalhas, que isto não vai magoar alguém. Eu tinha dito isto, mal eu sabia, aquela toalha me magoou a mim. Numa altura em que me levanto para tirar uma fotografia que estava a acontecer no teatro, desequilibro-me porque tinha o meu salto todo enrolado na toalhinha, desequilibro-me e eu só faço isto e deixo-me cair assim. E parti. Saí dali com um perónio partido e com um entorse brutal, brutal. Isto era a ceia de Natal da Câmara, portanto estávamos ali a 20 de dezembro, tínhamos as ceias todas pela frente e, como vocês sabem, gosto de participar em todas, às vezes são 6 ao mesmo tempo, e mesmo assim nós lá vamos. E eu tinha outra coisa, que vocês sabem que também me é muito querida, que é o Namorar Portugal, o 14 de Fevereiro, com uma gala, e portanto nós estávamos. Eu andei de gesso 5 semanas, por acaso não está aqui o Zecas, não? Que pena, mas o Zé Santos estivesse aqui, ia-se recordar disto. O nosso fisioterapeuta amigo, que também anda de bicicleta contigo. Tirei o gesso a 24 de janeiro e comecei a fazer fisioterapia. E o primeiro dia de fisioterapia foi no dia 26 de janeiro. Agora imaginem, de 26 de janeiro para 14 de fevereiro. Estávamos a falar 15 dias. E o meu primeiro dia de fisioterapia, em que o meu pé saiu do gesso, imaginem, como uma canhota, estão a ver que não se mexe, o meu pé estava assim. E eu não conseguia sequer fazer isto. E eu cheguei ao fisioterapeuta e disse-lhe assim, Zé, eu no dia 14 quero estar em cima do palco de salto alto. E ele olhou para mim e disse, está maluca. Ele não disse, mas eu senti que estava escrito na testa dele. E disse-me, Júlia, não pense nisso. Ed, tem que andar pelo menos 3 meses com muletas. Vai andar primeiro com as 2 muletas, depois retira uma e só depois é que retira a outra. Conte pelo menos com 3 meses de trabalho pela frente. E eu olhei para ele, para os olhos dele e disse, Zé, faz o teu trabalho, que eu faço o meu. No dia 14 eu estou em cima de um palco de salto alto. Ele não quis discussão, percebeu logo, olha, esta deve ter também batido com a cabeça quando caiu, portanto, não quis discussão. Bem, começou ali um trabalho, e está a Frazão. Isto é uma escala pequenininha, não me estou a comparar longe de mim, é uma escala deste tamanhinho. Mas a verdade é que eu meti na cabeça que tinha que ser assim. E eu não consegui conformar-me com 3 meses de muletas. E, portanto, a verdade é que eu fui fazendo e repetindo muitas vezes no trabalho todos os movimentos que eu fiz naquele dia da fisioterapia e fazia muito mais. Apanhava-me sozinha em casa e andava sem as muletas. Apanhava-me sozinha na câmara e andava pelos corredores agarrada a aparecer, ninguém vê na hora do almoço, quando todos saíam para almoçar, sem as muletas. E ao terceiro dia, o Zé viu-me a fazer uma série de coisas que não era suposto, que era só suposto estar a fazer no fim do mês, e olhou para mim e disse, mas queres ver? Queres ver que no dia 14 vais mesmo estar
Eu disse que tu fazes a tua parte, eu faço a minha. Meus amigos, no dia 14 estava mesmo de salto alto, em cima do palco. Claro que ele teve cuidado de me pôr uma liga no fosso de arte de celas para segurar, mas é verdade que eu em 15 dias fiz esta recuperação. Ele diz-me hoje que usa muito este meu caso como exemplo quando dá aulas na CESPO, que usa muito este meu caso. Em escala pequenininha, micro, foi um bocado isto. Eu não quis estar à espera de 3 meses e andar com muletas 3 meses. E depois toda a gente me dizia: oh menina, isso não é boa ideia, vai ficar aí um reloginho para o resto da vida. Meus amigos, não tem reloginho nenhum, nem nos pulsos. Foi um trabalho também de acreditar que era possível. Foi um trabalho de, eu não me conformo com isto, portanto eu quero também dar a volta a esta situação e conseguirmos ir mais longe. Por isso, deixar que te diga, Frazão, acima de tudo, muito obrigada. Obrigada pelo teu testemunho. Obrigada pelo que tu estás a fazer. Não só para ti, porque acima de tudo foi para ti, como é óbvio, mas sobretudo para os outros. É um exemplo. E é este exemplo de superação, de acreditar, de fé também. Isto é um exercício também de fé. Pode ser fé nas nossas capacidades, fé em nós próprios, pode ser fé em algo maior. Neste caso foi acreditar que nós somos capazes de dar a volta por cima e de conseguir, sobretudo, sermos um exemplo para os outros. E o livro é este veículo que ele encontrou para chegar a um público. Nós sabemos que os livros ficam para sempre, perpetuam as nossas histórias, as nossas memórias, ficam para os vindouros. Foi a forma encontrada para transformar esta história de superação em algo que vai chegar muito mais longe. E eu tenho a certeza que vai tocar a vida de muita gente e que vai ser capaz de, tal como o Renato e tal como tantos outros Renatos, acreditarem também que é possível. Eu sei que o Frazão estará disponível sempre para dar esta força, por telefone, por computador. Tu és de uma forma sempre que eu sei que o faz. Eu sei que o fazes, não te rias. Eu sei que ele o faz. Arranjar uma forma de transmitir esta força, esta capacidade de não nos conformarmos. Porque o mais fácil, e que se calhar uma grande maioria faria, era ficar na cama, na cadeira, esperar que alguém lhe fosse colocar a comida na boca. Não é de facto. Não é de facto. Ah, também me deixei, eu sei que não. Oh, Ana, já ia chegar aí. Eu sei que tens aqui uma guerreira ao lado. E isto não é um trabalho nunca individual. Isto é um trabalho grande de equipa. E estes dois são uma equipa muito forte, uma equipa muito unida. E tem razão a Conceição. Isto é também uma história de amor, uma história de muita cumplicidade. E um nunca deixa o outro ir ao fundo. Portanto, quando os equilíbrios começam a falhar, estão aqui para se dar força sempre um ao outro. Portanto, todo este trabalho, este livro, esta mensagem, tenho a certeza que irá muito longe, tenho a certeza que tocará muita gente, que tocará muitas vidas, mas acima de tudo levar-nos esta lição da nossa capacidade em acreditar e da nossa capacidade em não nos resignarmos, não nos conformarmos muitas vezes. Por isso, a minha grandíssima gratidão por estares aqui, por nos teres vindo trazer o teu testemunho, a tua história de superação, a vossa história de amor, a vossa história de superação e de sobretudo nos permitires hoje sair daqui com esta vontade de também nós darmos a volta por cima. E que não seja, como eu estava a dizer no início, daqui a uma semana já não nos lembramos de nada, que a imagem, o livro, a imagem é a voz do Frazão, fica a ecoar nas nossas mentes, nas nossas cabeças e seja sempre uma inspiração para cada um de nós, nestes momentos, sobretudo, mais difíceis, em que as pedras se atravessam no nosso caminho. E muitas vezes não são pedrinhas, são de facto montanhas inteiras, são pedregulhos demasiado grandes, mas que se encontra uma forma de contornar e de superar. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por toda
este apoio que também é importante para o Frazão, para a Ana, e desejar-vos a todos vós um 2026 carregadinho de saúde e de muita força, muito poder de acreditar, muita resiliência, muita persistência, porque de facto atravessamos tempos difíceis, vemos que o mundo está complicado, mas temos que continuar a seguir fortes no nosso caminho, a dar um passo de cada vez, a fazer com que o caminho se vá fazendo, mas sempre com esta mensagem no horizonte. Nós somos capazes e temos que acreditar em nós. Muito obrigada, uma grande salva de palmas para o Frazão. Obrigada.